Agora vamos compreender um pouquinho mais essa questão da natureza dele. Cristo, então, ele é Deus, tá certo? Nós vimos lá, ele tem a natureza divina, ele é o verbo eterno. Ao mesmo tempo, ele é homem, porque ele nasceu de mulher. Então, em Cristo, nós temos a natureza divina e humana. Ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Não é metade um, metade o outro, mas ao mesmo tempo ele é homem e Deus. O texto vai dizer para a gente que ele veio em semelhança de carne. Romanos 8, verso 3 diz: Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. Que semelhança de carne pecaminosa é essa? É a semelhança da carne que foi afetada pelo pecado. Tá certo? Cristo ele vem com essa natureza, semelhança de carne igual a nossa, afetada pelo pecado. Né? Sofre, sente frio, sente calor, sente dor, tá certo? Semelhança de carne afetada pelo pecado. Por outro lado, também lá em Hebreus capítulo 4, verso 15, vai dizer que antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, ele tem a semelhança de carne pecaminosa, mas ele é sem pecado. Depois vai dizer que ele é semelhante aos irmãos. Por isso mesmo convinha que todas as coisas se tornassem o que? Semelhante aos irmãos. Ou seja, ele é semelhante a nós, tá certo? Ele enfrentou as mesmas lutas que nós. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, vai dizer: aquele que não conheceu pecado, Deus, né, o fez pecado por nós. Então, Cristo, ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Ele tem a semelhança de carne pecaminosa igual a nossa, porque foi afetado pelo pecado no seu corpo, porém sem pecado, tá certo? Não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós. Ou seja, ele carregou todo, né, o nosso pecado sobre ele. E aí depois Filipenses 2, versos 6 e 7 vai dizendo: pois ele, subsistindo em forma de Deus, olha lá, Cristo antes da encarnação, forma do quê? De Deus. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, qual que é a natureza de Cristo? É uma natureza divina humana. Uma natureza humana que foi afetada pelo pecado, mas que moralmente não foi afetada pelo pecado, tá certo? Não conheceu o que é pecado. E aí, quando a gente compara, por exemplo, o primeiro Adão com o segundo Adão, que é Cristo, olha lá, Adão ele foi criado com uma moral humana sem pecado, perfeito. Ele não tinha inclinação nenhuma para o pecado, tá certo? O seu corpo humano também era sem pecado, era um corpo perfeito. E diante dessa situação, a justiça de Adão, ou seja, o cumprimento da lei, era unicamente pela fé. Quando nós falamos de Cristo, Cristo, ele também não tinha moral nenhuma, ele tinha uma moral humana sem pecado, igual a Adão, tá certo? Não tinha inclinação para o mal. Mas o corpo humano de Cristo já veio sob o efeito do pecado. E agora, e a justiça de Cristo? Como é que ela era? Porque a gente tem uma ideia seguinte: quando a gente fala de Cristo, que ele foi perfeito, que ele não conheceu pecado, a gente fala: ah, mas ele é Deus, tá certo? Ah, mas ele conseguiu ser obediente em tudo porque ele é Deus. Ele é humano e é Deus. Cristo, ele obedeceu perfeitamente porque ele é Deus. Cristo foi obediente até a morte de cruz porque ele é Deus. Mas olha comigo aqui, a justiça lá de Adão, o cumprimento da lei era só pela fé, certo? E ele era humano. Como é que é a justiça de Cristo? Será que para cumprir a lei ele usou o poder divino? Ou será que ele usou unicamente o que? A dependência humana? Cristo, ele cumpriu a lei, a justiça, da mesma maneira que Adão, antes do pecado, pela fé. Lembra que nós vimos no primeiro estudo? A única coisa que poderia manter Adão fiel, obediente a Deus, cumprindo a justiça de Deus, era a fé. Tá certo? Era a fé. Não era a sua moral humana sem pecado, não era o seu corpo humano sem pecado. Lógico que isso contribuiria para que ele fosse mais obediente ainda. Mas era unicamente pela fé que ele poderia o quê? Cumprir a lei. Se Cristo vem e cumpre a lei usando o seu poder divino, aí tem um problema, não é? Está numa situação desigual. Pô, Adão, para poder cumprir a lei, só podia cumprir pela fé.
Cristo vem e usa o seu poder divino para cumprir a lei? Isso está desigual. Não é justo isso, não é? Mas Cristo vem numa condição inferior à de Adão. Porque Adão, ele tinha um corpo humano sem pecado. Cristo, ele vem com um corpo humano sob o efeito do pecado. Cristo chorou, sentiu dor, sentiu fome, sentiu frio. E mesmo nessas condições, a justiça, o cumprimento da lei por Cristo foi unicamente pela fé. Ele não usou seus poderes divinos para permanecer obediente a Deus. É por isso que Cristo ele vem para trazer a justiça para nós também, e não somente a justificação. A sua vida nos ensina como ter vitória sobre o pecado. Porque se Cristo viesse apenas para nos justificar, apenas para nos perdoar, imagina a nossa vida. Ele nos perdoou, mas amanhã eu estou pecando de novo. Ele vai nos perdoar de novo. Perdoou, estou zerado, mas depois eu vou e peco de novo. Tá certo? Que relação é essa? Pensa, se toda vez você pisa na bola com alguém que você ama, como é que vai ser essa relação? Uma hora você vai falar, não, eu tô envergonhado, eu não quero mais. Tá certo? Então Cristo ele vem não apenas para justificar, mas para trazer a justiça, que é o cumprimento da lei para nós. Ele vem nos ensinar como viver. É por isso que ele vai viver 33 anos. Porque se fosse para pagar o preço apenas e, né, tá pago, tá pronto, trouxe a justificação, ele só viria e morreria. Pronto, acabou, pagou. Mas ele vive para nos ensinar como obter a justiça. E essa justiça é somente através dele.